O Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. 22. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, então o seguiram. Querido, essa história relata quando Cristo vem levantar os seus primeiros discípulos nessa terra. Foi quando Jesus começa então a implantação do reino de Deus, do reino do seu Pai, para esse lugar. E agora, para você ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso, quem gosta de pescar vai entender, mas você pode levar para uma outra linha, uma culinária, aqueles que gostam de viajar, quem gosta de pedalar, qualquer coisa. Porque aquele que gosta de pescar, se tiver pescadores, vão entender sobre isso. Quem gosta de pescar, não importa se ele está sozinho, não importa se ele está com companhia, não importa se está chovendo, não importa se tem muito sol, não importa se tem mosquito, não importa se é na beira do rio, do lago, ou num pesqueiro, ou no alto mar. Quem gosta de pescar e pronto. Ele tem atração por aquilo, ele leva a vara dentro do carro, ele planeja a viagem de férias para viajar no Pantanal, ele gosta daquilo. Da mesma forma, quem gosta de cozinha, quem gosta de cozinhar, quem gosta de pedalar, ele tem paixão naquilo que faz. Ele passa horas por aquilo. Quem gosta de aves como eu, quem gosta de criação, ele dedica seu tempo, ele tem prazer naquilo. Esses homens eram esses. Agora o que é interessante é que a partir do momento que Jesus aproxima-se deles e faz um convite, a Bíblia diz no versículo de número 20, e deixando logo as redes o seguiram. O versículo 22 diz: depois que chamou então Tiago, ele diz: e chamou eles, deixando imediatamente. Então o que fica para nós aqui como questionamento é o que aconteceu com eles, o que eles entenderam, ou por aquilo que se apaixonaram tanto a ponto de deixar aquilo que eles mais amavam. Pescador de alto mar, ele tem paixão por mar, pode até não pegar nada, mas ele tem paixão pelo aquele ambiente. Agora uma voz, no meio daquele trabalho todo, que eles estavam limpando redes, lavando redes, preparando o barco, consertando o barco, se preparando para a viagem do dia seguinte, para a colheita do dia seguinte, a uma voz vira para ele e diz: então, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Ali aconteceu algo surreal, aconteceu algo inesperado, aconteceu algo de uma forma ímpar. A água, o mar, perdeu seu encanto. A pescaria já não era mais aquilo que o atraía. O que sustentava a casa dele, correria atrás do dinheiro para manter os seus padrões de vida, já não era o mais importante para aqueles homens. O que eles entenderam, que a igreja precisa entender, o que é que eles enxergaram daquilo que antes só estavam vendo? Porque é uma diferença entre ver e enxergar. Você está vendo? Estou vendo. Você está enxergando? Não estou enxergando. Você está vendo? Estou vendo um monte de coisa. Está enxergando aquilo lá? Não estou enxergando aquilo lá. O que é que minuciosamente eles conseguiram enxergar? Que voz foi essa
Que convite foi esse? Que promessa era essa? O que eles teriam como recompensa? O que houve dentro desses homens que precisa acontecer dentro de nós? O que houve dentro desses pescadores que precisa acontecer dentro de nós? O que eles enxergaram naquela voz que a igreja precisa enxergar sobre essa voz? Foi um convite, mas esse convite foi de uma forma diferente. Pedro e André, no mesmo instante, abandonaram tudo. Eles deixaram o que era trivial, mas agora a proposta era outra. Pescar peixe era comum. Agora Jesus vem dizendo para eles: vinde a mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles não hesitaram. Eles num instante resolveram seguir o Cristo. Num instante eles deixaram aquilo que antes eles tinham como maior prazer e passaram então a correr atrás daquilo que daria maior prazer. Mas o que eles enxergaram que nós precisamos enxergar? Que voz deve ser essa? Que proposta deve ser essa? Que voz? Qual é a voz que Jesus tem te convidado? Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender: você não pode se acomodar na forma de viver. Quando Jesus liberar uma voz para você, eu vou repetir: quando Jesus liberar uma voz para você, só diga: eu quero, eu aceito, esse desafio é meu. Porque essa voz que convida é a mesma voz que sustenta. Nós precisamos entender. Essa voz um dia disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela também disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mesma voz tem dito: não vos deixarei sós. Mas essa voz, depois de 2000 anos, ela está dizendo para nós hoje: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós precisamos entender como igreja. E essa voz continua dizendo: siga-me, siga-me, siga-me e eu vos farei verdadeiros pescadores de homens. O que eles entenderam que nós precisamos entender? Porque a igreja nasce para o propósito. Quando Jesus começa a buscar o povo para conhecer o reino de Deus, ela começou por um princípio: vou pescar homens. Então Jesus começa pescando homens, ensinando que homens não seriam mais pescadores de peixes, mas seriam pescadores de homens. Quando a igreja nasce, quando a igreja surge, ela surge para o propósito. Nós estamos aqui para pescar as vidas para o Senhor. A sua célula nasceu para um propósito. Não é para se reunir apenas e ser um grupo de reunião. Ainda que seja, ela nasceu para ser uma grande comunhão. Ainda que tenha, ela nasceu para um propósito: pescar as vidas para o Senhor. Quando Deus abriu a porta e te colocou naquele trabalho, ainda que fosse para te abençoar, ainda que fosse para promover a sua casa, sua esposa, seus filhos, ainda assim Ele tem um propósito: fazer de você naquele lugar pescadores de homens. Mas a proposta do céu será mais louca, preste atenção. A proposta do céu será a mais louca, a mais apaixonante, a mais perigosa e a mais poderosa. Vou repetir: a proposta do céu sempre será para a sua vida a mais louca, será a mais apaixonante, a mais perigosa e a mais poderosa. A mais louca, porque o evangelho é loucura para este mundo.
Ele é mais louca porque Paulo em Romanos diz que não me vergonho do evangelho, que é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que se salvam. Ela será mais louca, mas ela será mais apaixonante, porque você descobrirá no meio do caminho que ela é feita de pessoas improváveis, incapazes, a mais desprezíveis, mas que encontraram na fé de Jesus Cristo um poder sobrenatural para transformar essa nação. Ela será também a mais perigosa, porque quando essa voz falar para você ir atrás dele, quando tu colocar a mão no arado, a Bíblia diz que a proposta de Deus para nós é que quem põe a mão no arado, ela não olhe para trás. Mas ela será mais perigosa que aqueles que colocaram a mão no arado e tiraram a mão do arado. Vão viver como Jonas, seus barcos despedaçados para tudo quanto é lugar. Porque quando Deus te leva para um propósito, o propósito te promove, o propósito te cuida, o propósito te protege. Mas quando tu foge do propósito, ele é um tsunami na sua vida. Mas essa voz, essa proposta do céu será mais poderosa, porque ele é a única força, ele é a mais poderosa do universo. Aquilo que a medicina não consegue fazer, aquilo que a maior bomba não consegue fazer, aquilo que nada consegue mudar, mas ela é mais poderosa, porque esse evangelho é o único que pega o mais desprezível dos homens, o mais pecador e terrível, e faz dele o mais amável, aquele que busca, aquele que chora, aquele que se arrepende. Por isso ela é a mais poderosa. Não deixe, pelo amor de Deus, escute isso, você que também me assiste. Não deixe que seus sonhos se apaguem por circunstâncias que aconteceram. Não deixe que os seus sonhos se apaguem por causa da religiosidade. Deixe hoje as redes, é a mensagem do Senhor, e vamos seguir a Jesus. Vamos deixar as redes. Mas o que houve com eles? Enquanto eu pensava como que uma voz, eles estão trabalhando, eles estão fazendo as coisas, e uma voz disse: deixai, que eu não vou fazer de vocês pescadores de peixes, mas eu farei de vocês pescadores de homens. O que fez que a rede perdesse o interesse na rede. O que fez olhar para o barco. E como é prazeroso você entrar num barco, caminhar para dentro do mar, aquele vento, aquele jogatina de gotículas, aquilo é transformador. Lá no alto mar não tem ninguém te perturbando. Lá dá tempo de pensar, lá dá tempo de você, muitas coisas. Mas o que fez para eles? O que fez com que eles perdessem isso? E pensando nisso, Deus falou comigo: Alisson, é simples. O que aconteceu dentro deles são simples. É que a voz do rei te leva a pensar no reino dele. A voz do rei, quando entra para dentro de você, ela faz você pensar no reino dele. Quando a voz não entra em você, é loucura para quem está do seu lado você dizer algumas coisas. Cara, eu estou sonhando em fazer isso. Eu estou sonhando em fazer minha célula mover essas coisas. Ei, você é louco, você só pensa em célula, só pensa em fazer isso, só pensa em fazer aquilo. Não divide sonhos com aqueles que não sabem sonhar. Aprenda uma coisa comigo: não compartilhe sonhos com quem não sabe sonhar. Eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer. Pensa, sonha. Conversa com aqueles que sabem sonhar. Eu estou pensando em fazer isso na minha célula. Puxa, eu também estou. Vamos fazer igual, vamos. Eu estou pensando em mover com a igreja. Pastor, eu estou junto, vamos fazer esse negócio aqui. Compartilhe com pessoas que sabem sonhar. A proposta de Jesus é simples. Esse convite veio fazer uma mudança nesses homens. E precisa fazer essa mudança em você. Porque para você entender o evangelho, o pensamento de Jesus é simples. Primeiro você pensa nos
outros do que mais em você. Porque quando você entender essa dinâmica do Evangelho, que é se colocar no lugar do outro, a dinâmica do Evangelho é o outro. E é por isso que Jesus muitas vezes, e a Bíblia muitas vezes, e o Espírito Santo no Novo Testamento muitas vezes, pronunciou: ameis uns aos outros, suportai-os uns aos outros, honrai uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros, orai uns pelos outros. Outros é o tema central do Evangelho de Cristo. É a empatia na prática, é a compaixão. E essa palavra compaixão, ela vem do latim compassio, e ela é uma união da palavra compatior, que quer dizer sofrer na unidade. Em outras palavras, está dizendo é sofrer junto com alguém. Então você vê o sofrimento desse homem, dessa mulher, desse seu amigo, desse seu colega de trabalho, do seu vizinho. São brigas dentro daquela casa. A sua casa está bem, obrigado, mas a casa dela não está bem, obrigado. A sua vida financeira, você entendeu, contribuiu e Deus devolveu a você, e você está prosperando, mas aquela casa está definhando. Mas aí você olha seus filhos, volta da mesa, Salmo 128, aquele prazer que Deus nos dá, mas na casa dele os filhos estão brigando, estão saindo de casa, e os outros é o tema central do Evangelho de Cristo. Então eu não posso ficar na minha casa calado porque eu tenho condição financeira. Eu não posso ficar na minha casa porque meu casamento está muito bem, obrigado. Eu não posso ficar porque os meus filhos me respeitam. Os outros é o mais interessante para Jesus. A parábola é uma parábola que ele deu talento para alguns, e aqueles que tinham multiplicaram, e o outro multiplicaram, e alguém guardou e disse: Senhor, eu tive medo mas eu não perdi, está aqui. Em outras palavras, olha, Senhor, eu não me perdi, está aqui. Eu não me perdi, Senhor, eu continuei no Senhor. Agora os outros continuaram no Senhor e multiplicaram a semente do Evangelho para alguém. É por isso que o que esses homens entenderam, que nós precisamos entender, a proposta de Jesus faz você deixar algo bom por algo melhor. Eles não eram coitados. Alguns pensam, alguns dizem, eles eram pescadores, homens simples. Não. Pescaria naquela época, ter um barco naquela época, era ter uma pequena empresa. Era ser alguém que tinha lucro garantido. Alguns tinham funcionários dentro daquela embarcação. Haviam outros pescadores que estavam dentro daquele barco. Então, ao contrário do que se acha que ele era um coitadinho, ele era um empreendedor. Eles eram um empreendedor. Quando Jesus vai diante de Levi, chamado Mateus, o Evangelho de Mateus, Levi, porque ele era da tribo de Levi. Quando Jesus entra a ele, sabe quem ele era? Ele era alguém que trabalhava na Receita Federal, para os nossos dias de hoje. E Jesus passa na Receita Federal daquele tempo e diz para ele: vem, eu não vou te fazer um homem que ganha lucros, vou fazer você de um homem que ganha vidas. Nós precisamos entender algumas coisas. Então eles tiveram que deixar a empresa, o sustento, alguma coisa que tinha por prioridade na vida dele. Eles fizeram coisas de forma diferente. Agora lembre-se de uma coisa: a proposta de Jesus sempre será melhor do que proposta qualquer.
A proposta de Jesus sempre será uma proposta melhor do que qualquer. É a proposta de Jesus. Eles entenderam que a maior riqueza que um homem pode possuir ou possui está relacionado em proporcionar o bem na vida de alguém. Eu já disse isso sobre a história daquela criança e o médico ganhando horrores. Isso é um testemunho real. E aí aquele médico compra no final do ano aquele carro super caro, valor de entre hoje equivalente, sei lá, $100 mil. Era algo top dos top. E ele tinha uma funcionária. E o menininho manda mensagem para a mãe, ela ouve o áudio, mas ele está tomando café e ele escuta. E o menininho dizendo: mamãe, eu queria uma bicicleta. Ele disse: filha, a mamãe está tentando, vou terminar de pagar as continhas e eu vou tentar comprar para você no final do ano. Esse médico gastou horrores no carro. Agora ele vai e compra uma bicicleta e faz surpresa para a mãe e manda entregar. E essa mãe, a sua funcionária, quando olha aquilo, ela se enche de emoção. Ela leva para o filho, mas ela filma, porque a tecnologia hoje é poderosa. E ela filma o menino desembrulhando, o menino andando, chorando, dizendo: mamãe, eu tenho a minha bicicleta. Mamãe, eu tenho a minha bicicleta. Mamãe, ela diz: obrigado, doutor. O homem assistindo o vídeo, ele chora. O homem assistindo o vídeo, ele se despedaça. Ele não se despedaçou com milhões que ele gastou naquele carro. Pode ter se alegrado, sim, mas não encheu o seu coração. Agora, de ver uma bicicleta, valor tão pequeno, talvez um almoço no restaurante daquele médico, ele se comove, ele chora, ele se desespera. Sabe por quê? Porque é uma coisa construída de Deus dentro de nós, que quando você faz o bem na vida de alguém, é você que sente privilegiado. Por isso a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Talvez você nunca entendeu isso. Mas como assim eu dou, é melhor dar, é melhor eu ganhar, eu reter? Não, querido, você não entendeu. O ganancioso não entende isso. O ganancioso pensa em si. Aquele que entendeu esse evangelho, ele vai sempre pensar nos outros, na casa de Deus, no reino de Deus. A frase mais poderosa que o céu pode falar hoje para você é: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Essa frase mudou o mundo por onde o evangelho tem passado. Essa frase tem mudado os lugares, vidas têm sido alcançadas pelo poder do evangelho anunciado. É por isso que você sempre ouve assim: eis ali um ex-viciado, eis ali uma ex-prostituta, eis ali um ex-assaltante, eis isso, eis aquilo. E as pessoas não conseguem entender, dizem: é só ir para a igreja evangélica que eles já se tornaram eis isso. Não, mentira. Igreja não se mudasse, tinha muita gente aqui que estava mudando 100%. É o evangelho que muda. Quando a pessoa permite esse evangelho entrar para dentro dela, o evangelho transforma. Por isso, se você vê algumas pessoas que não foram transformadas, é porque o evangelho não está dentro dela de verdade. O evangelho verdadeiro transforma. Se pregarem outro evangelho para você, sai fora, porque a proposta do evangelho é transformação de vida. Zaqueu se encontra com Jesus. Zaqueu se encontra com essa voz. Zaqueu se encontra com essa proposta. Um cara que havia roubado todo o povo o tempo inteiro, trabalhava na coletoria também como Levi, passava a perna nas continhas: é mais, está aqui, é mais, aqui. Agora
Vem Jesus andando, convidando homens. Agora essa voz entra na vida de outra pessoa. Esse homem era pequenininho, de tamanho, mas enorme de ousadia. Era um homem que tinha posse. E rico jamais subiria em árvore. Isso é papel de escravo. Agora ele sobe naquele lugar. Quando a voz de Jesus vai na vida de alguém, ela não pensa duas vezes em se encontrar com ele. Ela não é presa naquilo que as pessoas vão pensar. Quando nós fazemos um convite, se dessa palavra faz com você, vem aqui, e a pessoa fica, e será? Quem entendeu vai, se joga logo, se mergulha e diz, muda a minha vida, Senhor, transforma a minha casa, Senhor. Agora quando ele vai de escravo lá em cima, Jesus diz, desce, porque hoje entrou salvação na sua casa. A palavra salvação vem de sozo, quer dizer libertação, cura. Está tudo relacionado a salvar também. Então está dizendo, desce, porque hoje chegou libertação para a sua vida, Zaqueu. O evangelho transforma, o evangelho liberta. E essa frase ecoou para dentro de homens e mexeram nas suas estruturas. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. E Deus está aqui nesse dia mexendo nas estruturas de alguém, tentando dizer para você, ei, eis que quero fazer de você um ganhador de vida. Mais do que ganhar dinheiro, mais do que ganhar conhecimento, eu quero que você passe a ganhar vidas. Eu quero que você aceite esse convite. E quando essa voz começar a entrar para dentro de você, quando isso começar a te queimar, como está acontecendo com alguns, a única coisa que você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu aceito. Eis-me aqui, Senhor, me usa nessa terra para a expansão do seu reino. Nós precisamos entender essas coisas. A proposta de Deus é única. Aí você diz assim, mas eu tenho vontade de convidar meu vizinho, mas eu não sei falar. Eu tenho vontade de convidar meu cunhado, minha irmã, eu não sei como chegar. Foi a mesma resposta que Moisés foi dar para Deus. Moisés, vem cá, eu vou te levantar. Você vai estar à frente desse povo e dizer, Senhor, mas eu não sei nem falar. Eu sou gago. Só que Moisés não tinha entendido que para todo convite de Deus tem uma saída e uma resposta. Ele fez o convite para Moisés. O que Moisés fez? Senhor, eu sou gago, dizeis que seu irmão te será por profeta. Todo convite de Deus, ele tem uma resposta. Quando Jó vira para Deus e diz, Senhor, por que tá? Disse, Jó, onde você estava quando eu construí tudo isso aqui? Onde você estava quando eu coloquei o nome em todas as estrelas? A capacidade nunca será nossa. É por isso que é a grandiosidade de Deus. A obra de Deus tem urgência. Não pare por dores. Não pare porque você viu alguém com o evangelho que não era verdadeiro. Não pare porque você se desapontou com alguém, porque Jesus também viveu tudo isso. Mas o que eles entenderam é que Deus tinha algo maior para a vida deles. Querido, quando você entender que tocar na vida de alguém é algo maior, é algo maior do que você pode imaginar, com toda certeza nós vamos dedicar horas para a expansão desse reino. Quando você entender que você não pode apenas dizimar do seu dinheiro, que você também tem que dizimar do seu tempo. Você tem que ter horas para Deus, desde o seu devocional de leitura de Bíblia, passando por oração, também por transformar e tocar em alguém, por um convite. A sua célula está em Zoom, mas ela não parou. Você mandou um link para os seus amigos, você insistiu para ele se encontrar com Jesus. Será que ele tem a vida que você tem? Será que ele tem a paz que nós temos? Mas isso não nos incomoda.
que a voz de Cristo realmente ecoou para dentro de nós e nós percebemos isso? Se eu estiver na fila do banco, se eu estiver no mecânico, se eu estiver em qualquer lugar, sobrou é pênalti, e pênalti com Jesus é gol. Então, ontem eu fiz o casamento, os filhos maravilhosos que vão já estar voando dentro desse lugar. Eu estava lá conversando com o sogro, e quando as histórias começaram a andar e as conversas falando da tecnologia, como o mundo está avançado, ele disse: cara, não sei se eu acompanho a tecnologia, as coisas estão caminhando, eu não sei para onde Jesus nos levou. E daí nós falamos, ele falou: mas o mundo está muito perigoso. Eu falei: mas já acaba o sequestro. Ó, para onde eu fui? Já acaba o sequestro. Ele falou: acaba? Eu falei: acaba. Porque não, mas como que acaba o sequestro? Eu falei: quando colocar o chip. É mesmo, já está. Eu falei: então, o chip vai vir, vai colocar, vai acabar com isso aqui. Eu falei: então vai ser fácil. Eu falei: depende. Porque a Bíblia diz que o chip são finais dos tempos. Aí, irmão, eu já entrei na Bíblia. Terminou, quando eu fui embora, ele falou para mim assim: pastor, eu vou marcar para o senhor voltar aqui. Você falar essas coisas. Nossa, você me deu uma paz, você me deu. É bingo. Quem gosta de bingo é bingo. A veiarada é bingo. A juventude é pênalti, é gol. Não pode dar tempo. Quantos morreram na pandemia? Deus guarde a família que ficou. Não, você viu os irmãos morrendo? Eu disse: graças a Deus. Melhor morrer irmão do que morrer ímpio. O irmão está garantido, com todo carinho, com quem é cristão. Mas não te incomoda morrer alguém e nós tivemos a chance? Esses homens entenderam isso. Muitas coisas vão atrair a tua atenção: a bela casa, o bom emprego, o status, a opinião das pessoas. A opinião das pessoas é um problema para a nossa vida, porque pessoas não entregam a vida para Cristo, porque pensam: eu nasci numa tradição, o que eles vão pensar de mim? Balela, você precisa de entender o que o céu quer pensar de você. A opinião dos outros pensa: mas agora eu começar a ajudar a célula, voltar ativo na igreja, eu que um dia já fui ativo, balela. A opinião das pessoas não pensam, é a voz de Cristo que te sustenta. E nós precisamos entender isso aqui. Mas nós precisamos entender que nada disso se compara com o que o céu tem para aqueles que entendem e disseram sim para esse convite, sim para essa voz. Querido, nós estamos finalizando, mas você precisa entender isso aqui. A continuação da história. A igreja que compõe os últimos dias são todos esses que estão aqui. São todos irmãos que professam a fé e se envolvem verdadeiramente com o reino de Deus. Deus espera, não é do dia seguinte, quando Deus abrir outros ministérios e aqui 10 anos outras igrejas. Deus espera que as nossas vidas dê continuidade e construa essa história. Ela é constituída e colocada na vida de todos que a praticam. Agora eu preciso estar finalizando e dizendo isso para você. Deus tem algo maior, como é o tema da mensagem. Deus tem algo maior para realizar através de você. Deixe essa voz penetrar no seu coração. Siga-me e eu farei pescadores de homens. Siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Siga-me e eu vos farei pescadores de homem. Deixe seu chamado inflamar e você corresponder com a voz que diz: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Deixe Deus construir algo maior na sua vida. Deixa Deus construir algo mais poderoso em você. E essa voz continua dizendo para mim:
E para você, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Aí alguém pergunta, mas como então que eu correspondo com essa voz? É simples. Primeira, diga com toda a verdade: eu estou aqui, Senhor, para colaborar, para que o Senhor faça na minha vida aquilo que vai contribuir para o crescimento e a expansão do seu reino. Se você ainda não disse isso, você precisa dizer. Nem todo mundo será pastor, nem todo mundo será apóstolo, nem todo mundo será mestre, mas todo mundo tem que corresponder com essa voz. Todo mundo tem que entender que pode construir na vida de outros. Como falamos, o evangelho é outros. Todos nós podemos corresponder com essa voz. Do seu jeito, na sua casa. Tem gente que fala com facilidade, mas tem gente que não fala com facilidade, mas abraça com facilidade. E ele pode dizer: eu vim te abraçar a minha vida por você. Aí você vai ver alguém se entregando em pranto de choros, e você fazer um convite. Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? E você orar com ela, entregando a vida para o Senhor Jesus. E você, como um irmão mais velho, ou como irmã mais velha daquela pessoa, eu digo irmão mais velho na fé, irmã mais velha na fé, dizer agora, te convidar para você frequentar a cela comigo. Eu vou passar domingo na sua casa para você estar no culto com a gente. E você só vai descansar quando ela começar a gerar alguém para o Senhor. Nós precisamos entender. Você precisa apenas dizer: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Eu sou essa pessoa. Eu quero isso, eu aceito isso. Faz da minha vida o que o Senhor acha que deve ser feito. E como deve ser feito? Eu chamo de orações perigosas. E eu faço isso com dores internas de arrepios. Eu digo: Senhor, faz hoje na minha vida o que é a sua vontade. Então, sabe o que eu estava pensando por esses dias? Sabe por que sofremos e reclamamos do dia? Sabe por que muitas pessoas se revoltam com o que está acontecendo e ainda diz: Deus, você não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Porque não tem coragem de fazer oração de manhã dizendo: Senhor, hoje eu quero viver a porção do seu dia. Aí quando tudo dá errado, você diz: obrigado, Senhor, porque eu vivi a sua porção. Foi o Senhor que me colocou nessa. Se o Senhor me colocou nessa, eu sei que o Senhor está olhando aonde eu entrei. Então você não fica mais com aquele mimimi para Deus. Você só diz: eu preciso aprender diante de toda essa história. Mas quando você vê coisas acontecendo no seu dia, você também vai entender que Deus está te conectando em coisas maiores. Então, para você que nunca disse, então você precisa dizer: eu estou aqui, Senhor. Agora, para você que já disse isso um dia, você precisa começar a voltar a praticar a excelência. O Espírito Santo de Deus nos levou essa semana na palavra excelência, tanto em cela e está voltando aqui. Faça com excelência, não relaxadamente. Se você já fez, faça mais. Se você cuida de um ministério, cuida com o melhor afinco. Se você cuida de instrumentos, cuida com todo carinho. Se você cuida de cela, cuida daquelas pessoas, ame aquelas pessoas. Veja por que elas não estão frequentando o culto, por que elas estão afastando da sua cela. Faça a obra do Senhor com excelência. Então, na excelência, Deus vai movendo você. Como o vento sopra, a gente não sabe de onde vem e também não sabe para onde vai. Assim é o Espírito do Senhor em nós. Mas Deus está falando isso para nós. Eu estou finalizando aqui. O Senhor está mexendo em nossas estruturas. Deus está mexendo na sua. Hoje é dia de nós ouvirmos a voz do Senhor. Hoje é dia que as estruturas vão ter que ser abaladas, elas vão ter que ser mexidas, elas vão ter que ser repensadas, elas vão ter que ser reconstruídas. Porque essa voz está dizendo para você hoje: siga-me, siga-me. E seguir a Deus é a voz de Deus e não do que as pessoas pensam. Siga-me, não é o que você acha, é o que Deus está te pedindo. Siga-me e eu vos farei pescadores
de homens. O convite para a noiva é pescar homens. Você não pode ir para o encontro com Deus apenas porque lá você acha que você recebe muito. Essa não é a proposta de Deus. Ainda que você receba muito. Quando tem um encontro com Deus, o seu papel é levar alguém. Você tem que pescar alguém. Você que tem que levar para que ela se encontre com o evangelho verdadeiro de Cristo. Eu vou lá porque eu me encho. Glória a Deus que você pensou se vai para lá e se esvazia. Aí estava tudo errado. Sim ou não? Mas você vai para lá para servir. Você vai para lá porque você está levando alguém para que Deus crie um impacto no coração dessa pessoa. Então hoje Deus está mexendo dentro de nós. Você pode estar na sua empresa, mas você pode ganhar alguém para Jesus. Você pode estar na faculdade, mas você pode tocar em alguém para Jesus. Você pode estar naquela rua, aquela oportunidade quando você está varrendo a calçada e a vizinha diz oi e você, puf, já lancei o anjol. Agora com o Senhor, o seu papel, a Bíblia diz, o semeador saiu para semear. A Bíblia não diz que o semeador saiu para colher os frutos. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas o Senhor que dá o crescimento. Olha lá, estou na festinha, não tem problema, irmãos. É que nem garimpar. Não é toda a peneirada que sai ouro, não. Mas quando sai, tem valor. Você já convidou tanta gente para a sua célula. Os que ficaram, valorize eles. São ouros na sua mão. São ouros no evangelho do Senhor. Passou outros pela peneira e foi embora. Garimpa do outro lado. Mas entenda, a igreja nasceu para ser pescadores de homens. Quando nós viemos aqui no culto, não viemos só para ser salvo. Nós viemos aqui porque nós estamos salvos. Mas nós viemos aqui para trazer outros para se salvar como nós. Para ser tocado. Quando você chegou essa manhã, que louvor poderoso. Que louvor, que grupo poderoso que está nesse altar, fazendo o ID do Senhor, tocando nas pessoas. Confesso que quando eu olhei o Vitor, eu falei, mas que voz é aquela? E a minha filha disse, é o Vitor. Ele falou assim, eu vi que o Vitor faz o grave e faz o agudo. Eu falei, é mesmo? Não sabe disso não. Aí Tayane, vi a Tayane até dançando aqui. Eu nunca tinha visto que ela tinha, eu nem sabia que ela tinha passinho. Eu vi ela dando uns passinhos. Vocês não viram que estava aqui atrás. Eu falei, eu achei que a Tayane só pulava aqui. Dar uns passitos também. Mas você pode entrar nesse lugar com alguém. E você deve. E é para isso. E é para isso que quando nós dizimamos, nós entendemos que é nos outros que nós estamos tocando. Porque nós estamos permanecendo. Irmãos, tem igreja fechando nessa época. Sabe por quê? Porque não tem um povo que contribui. Dá para entender isso? Dá para entender que no tempo da pandemia a igreja está fechando. Então quer dizer que a igreja só funciona se não tiver vírus. A nossa igreja não parou em nada, irmãos. Nem discipulado, nem célula. Os cultos pararam quando foi determinação das autoridades governamentais. Nós respeitamos. Mas o restante não parou. O grupo de mulheres alcançou mulheres nos Estados Unidos, em Portugal, em vários estados do Brasil, na cidade. Só nesse tempo de quarentena, o trabalho de mulheres, pelo grupo de WhatsApp, pelos devocionais, atenderam mais de quase 800 mulheres. Você tem noção? Eu recebo os testemunhos que a líder printa a tela e me manda, para você saber o trabalho que está acontecendo. Os ministérios da igreja têm que continuar. Todos os departamentos. Porque se esse vírus do Satanás ficar, então, por um período no Brasil nós fechamos tudo. O louvor não parou. Ensaiaram essa semana. Então aqui hoje, tem coisas. Nós entendemos que nós somos chamados
para tocar em pessoas. Esse é o seu chamado. O seu primeiro chamado é ser pescador de homens. Eles não foram chamados para ser o meu chamado de apóstolo, não. Eles foram primeiro pescadores de homens e depois eles entenderam o lugar que Deus queria para frente da vida deles. Mas ainda que se tornou um apóstolo, preste atenção, ele não pode deixar de ser um pescador de homens. Não é o título, isso não serve para nada, nem para Deus. Com todo respeito da posição, posso ser pastor da igreja, sempre serei um pescador de vidas, de almas. Conversou comigo, Bíblia para dentro, Jesus para dentro. Não quer comigo, tudo bem, mas alguém Deus vai colocar e eu vou salvar. Eu não salvo, mas eu sou o canal para salvação. Quero convidar você a fechar seus olhos. E se essa voz está dizendo para você: siga-me, faça a minha vontade, declare: eis-me aqui, Senhor. Fica tranquilo, Ele proporciona as vidas para chegar a você. Aliás, eu faço um desafio para você ver como essa voz ela é verdadeira, que está falando aqui hoje nesse altar. Olha, essa semana dizendo: Senhor, coloque alguém na minha vida com desespero para que eu possa falar de Jesus para ela. E te prepara, porque seu telefone vai tocar, alguém vai bater na sua porta e você vai se surpreender. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos corresponder com essa voz, ó Pai. Queremos dizer que nós aceitamos o desafio de pescar vidas para o Senhor. Nós aceitamos os desafios das pessoas que estão no nosso bairro, no meio da nossa parentela, que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Nós não vamos desistir de ninguém. O Senhor nos capacitará. O Senhor será em nossas bocas. O Senhor soprará as ideias vindas da sua parte de como abordar, de como falar, de como orar, de como abraçar. De repente a ponte para essa pessoa vir para Cristo é um abraço. De repente a ponte para essa pessoa voltar para Cristo ou vir para Cristo é um me perdoa. Tudo isso